Novas conquistas de Israel. Capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua herança. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá. E o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni Bezeque fugiu, mas o seguiram, prenderam e cortaram-lhe os dedos, polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 60 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e levaram a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém. Tomando-a, feriram ao fio da espada, e puseram a fogo na sua cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora, o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E feriram a Cesaí, a Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Derbe, e era outrora o nome de Derbe, Kiriate Sefe. Disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefe e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Sucedeu que, indo ela a ele, apersuadiu que pedisse um campo a seu pai. Ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade, Ormá. Tomou mais Judá a Gaza, com os seus limites, e a Asquelon, com o seu limite, e a Ecrom, com o seu limite. E estava o Senhor com Judá,
e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram a Hebrom a Calebe, como Moisés o disse, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel. E foi antes o nome desta cidade, Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram ao fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem Taanak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os de Megido com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsaram da terra. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquisibe, nem de Elba, nem de Afec, nem de Reob. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhe foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat. E os moradores impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os moradores quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Porém prevaleceu a mão da casa de José. Ficaram tributários, e foi o limite dos amorreus, desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. O anjo repreende Israel, capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco, e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha palavra. Por que fizeste isso? Assim também eu disse
não expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinho nas vossas costas. Os seus deuses vos serão por tropeço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, que fez a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fez a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando a ira do Senhor. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espoliadores para os despojarem. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Levantou o Senhor juízes que os livrou da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se, servindo a outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhe levava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa do que os oprimia e os afligia. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reinicidiam e se corrompiam, mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha palavra. Tampouco os desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué.